Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o Bispo Oliveira Neto, passando mais uma vez aqui para deixar mais uma reflexão da parte do Senhor Jesus Cristo e também te pedir que você esteja nos ajudando a crescer, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando, deixando um comentário, deixando uma sugestão para que possamos juntos estar crescendo, tanto em graça como também em conhecimento. E nessa manhã, não sei o horário que você vai estar ouvindo essa meditação, se será pela manhã, será pela tarde, se será pela noite, mas nesse momento eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida, falar sobre um certo homem de nome Caim e qual foi o seu erro. E nos dias atuais também temos muitas pessoas e muitas das vezes até nós mesmos temos cometendo o mesmo erro de Caim. Então a Bíblia conta a história que Adão, ele teria coabitado com a sua esposa Eva e dela teria gerado 2 filhos, o primeiro Caim e depois Abel. Caim era o primogênito. Então Caim ele tinha toda a liberdade que um primogênito naquela época poderia ter. Porém tinha algo nele que o fazia sentir inveja do seu irmão, porque o seu irmão, mesmo sendo mais novo, Deus atentava mais para tudo aquilo que Abel ele fazia, por ser um menino obediente, por ser um rapaz exemplar. E Caim não era dessa maneira, Caim tinha outros pensamentos. E certa vez a Bíblia faz questão de dizer que Caim ele foi levar o seu sacrifício, a sua oferta diante do Senhor. E Abel também foi fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que Caim ele era lavrador, ele cultivava a terra. Já Abel ele era pastor de ovelhas. E no dia que foram fazer esse sacrifício, a Bíblia diz que Deus olhou mais para o sacrifício de Abel do que o sacrifício de Caim. E aquilo ocasionou que Caim ficou muito revoltado. Ele ficou muito indignado com aquela situação. Ou seja, que muitas das vezes passamos por situações semelhantes a essa. Às vezes a gente faz tanto, só que outras pessoas eles têm mais oportunidade, pode até se dizer assim. Às vezes a gente se desgasta tanto achando que estamos fazendo o máximo que a gente pode e vemos outras pessoas se desenvolver e isso acaba traindo ali uma consequência até pesada. Só que Caim ele não soube esperar, porque como a própria palavra do Senhor ela diz que há tempo para todas as coisas. Infelizmente, Caim não soube esperar. Ele não soube. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que Caim, revoltado com seu irmão, sentindo toda a inveja, todo o peso no coração, ele decide chamar o seu irmão para ir para o campo, já planejando matar. O erro entrou no coração dele, o pecado entrou no coração dele. Quando nós vemos lá que a própria Bíblia faz questão de dizer que Deus chega para Adão e diz: Adão, por causa de você, a terra será maldita. Por causa de você, a terra será amaldiçoada. E nós vemos que a maldição estava sobre a terra já. E Caim deixou que essa maldição entrasse dentro do seu corpo. E ele foi tentar contra a vida do seu próprio irmão. Chegando no campo, Caim acaba atacando seu irmão Abel. E todos nós sabemos que Abel morre. E Caim sai daquele lugar, sai daquele ambiente. No seu coração, aconteceu aquilo que ele queria. No seu coração, ele acabou com seu inimigo. No seu coração, ele destruiu aquele que estava tirando as suas oportunidades. E às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós colocamos barreiras onde não tem barreira e acabamos colocando empecilhos onde não deve ter empecilho.
e acabamos criando inimigo onde não tem inimigo. Simplesmente o tempo de cada um ele é chegado. Nós temos que esperar, temos que aguardar e andar em retidão com o Senhor, andar em retidão com o Altíssimo. E depois desse primeiro homicídio, a Bíblia faz questão de dizer que Deus ele chega. E quando Deus ele chega, vai procurar Caim, pergunta a Caim aonde está o seu irmão. Mas o interessante é que Deus já sabia o que Caim tinha feito. Ele já sabia, mas ele queria ver a honestidade de Caim. Muitas das vezes Deus faz isso com a gente, ele nos testa. Ele quer ver a nossa honestidade. E às vezes nós não somos totalmente sinceros diante de Deus. E passamos por situações onde nós começamos a culpar todo mundo, começamos a culpar Deus, começamos a culpar o vizinho, começamos a culpar o irmão, os nossos amigos, a nossa esposa, esposo, filho, filha. Acabamos acusando todo mundo, esquecendo que os erros são feitos através da gente. E quando Deus pergunta sobre Caim, sobre Abel a Caim, a Bíblia diz que Caim ele se revolta, fica furioso. E ele diz: por acaso sou eu guarda do meu irmão? Sou eu protetor dele? Por acaso eu tenho que estar tomando conta do meu irmão? E Deus ele olha para Caim e diz: Caim, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis que agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão. E Deus ainda diz que quando Caim lavrasse a terra, ela não daria mais a força. E que para completar, Caim ainda seria fugitivo e errante pela terra. É tanto que a Bíblia faz questão de dizer que Caim chegou até o Senhor e ficou indignado. E começou ali a dizer: que tamanho foi o meu pecado, que tamanho foi o meu erro, que tamanho foi o meu castigo. Que a partir desse momento eu já não estou suportando, porque quando o castigo de Deus ele vem, a gente não suporta realmente. Quando o castigo de Deus ele vem, a gente não sabe nem o que fazer, consequências dos erros que a gente faz. Nesse momento aqui, Caim estava arrependido, mas as suas atitudes fizeram com que ele chegasse a esse lugar. Infelizmente, irmãos, nós temos que pensar muito no que vamos fazer. Porque assim como a própria Bíblia nos mostra que o amanhã só pertence a Deus, as nossas atitudes também influenciarão o amanhã. Caim aqui estava arrependido, mas infelizmente ele já tinha sido amaldiçoado. A maldição de Caim foi tão grande, que ele já sentiu o peso muito antes que tudo começasse a acontecer. O interessante é que mais lá na frente, a Bíblia ela faz questão de dizer que Caim diz que agora serei errante pela terra. E qualquer um que me vê vai querer me matar. Caim ficou com tanto medo da morte e de viver errante, de viver afastado da família, porque ele foi expulso. Ele foi expulso, o próprio Deus expulsou ele. Diz: agora você será errante, agora você não vai ficar mais aqui, você vai ter que ir embora. A Bíblia diz que ele fica com tanto medo de morrer, que ele diz: qualquer um que me achar vai querer me matar. E a Bíblia diz que o Senhor colocou sobre ele uma marca, para que todo aquele que o visse não quisesse matar, não queresse matar ele. Porque aquele que matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes. Aí você pode dizer: ah, bispo, então quer dizer que Deus aplaudiu o erro de Caim? Não, muito pelo contrário. Deus colocou uma marca sobre Caim para que ninguém fosse amaldiçoado por causa de Caim, porque Caim estava amaldiçoado.
Irmão, eu quero dizer para você e para minha reflexão também, nós não podemos ser maldição na vida de ninguém, nós temos que ser bênção na vida do povo. Imagine você, uma pessoa viver a um ponto de ninguém querer chegar perto, de ninguém querer olhar, de ninguém querer colocar a mão sobre essa pessoa, porque sabe que se tocar nessa pessoa vai ser amaldiçoado. É assim que Caim estava. Caim estava amaldiçoado, e qualquer um que tocasse nele, qualquer um que tentasse fazer algo com ele, ia ser amaldiçoado 7 vezes mais por causa do erro de Caim. Nos dias de hoje temos muitas pessoas com espírito de Caim. Anda dentro da igreja, mas com sentimentos de Caim, com inveja do crescimento dos outros, com inveja dos seus irmãos prosperarem, dos seus irmãos serem abençoados. Começam logo a dizer: "Olha, fulano ali está desse jeito, porque ele é assim, porque ele é assim." Não, meu irmão, não é isso. O tempo chega para todo mundo. É igual a própria passagem que fala sobre a túnica de José. Seus irmãos sentiram inveja de José, não só pela túnica, mas sim pelo que ela representava, pela unção de Deus na vida dele. Então muitos têm perseguido outros irmãos pela unção que a pessoa tem. Lembre de Moisés. O próprio Moisés foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Acusaram logo porque ele tinha casado com uma mulher conchita, mas não era por causa da conchita, e sim por causa da unção que estava sobre Moisés. Aqueles que te perseguem, meu irmão, não estão te perseguindo simplesmente por circunstâncias básicas, não. É pela unção que Deus ele deu na sua vida. Às vezes você está prosperando e outras pessoas olham para você e dizem: "Olha, que Deus abençoe você", mas lá no interior dele ele está achando ruim, está achando mal empregado. Só que você não pode parar por aí, não pode entristecer-se com isso, não. Que você não seja igual a essas pessoas, não. Seja a bênção na vida do povo. Não seja realmente uma maldição, não. Não pense que porque os outros é assim, você também tem que ser, não. Mostre a diferença. A palavra do Senhor ela nos ensina que temos que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Irmão, feche seus olhos aí. Eu vou orar por você nessa hora. Pai, eu quero apresentar esse irmão, essa irmã, Deus, que está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, Deus, financeiro, sentimental, meu Pai, espiritual. Meu Deus, esse que se encontra amargurado, achando que muitos estão se levantando contra ele, muitas das vezes não são. Sabemos, ó Pai, que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso, ó Pai, que nessa hora eu quero abençoar a vida do teu povo e te pedir, ó Deus, que esse espírito de Caim, ó Deus, que está rondando esse homem, essa mulher, não venha prevalecer, não venha prosperar, Senhor da glória. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir: faz morada, ó Pai, dentro dos corações. Modifica as histórias, meu Senhor, modifica as vidas. Meu Deus, liberta pessoas, ó Pai amado, que se encontram oprimidas, ó Pai, pelo inimigo. Meu Deus, esse que se levantou contra esse irmão, contra essa irmã, esse que está com o espírito de Caim, esse, meu Senhor amado, Pai querido, que não está se alegrando, meu Pai, com a bênção do seu irmão. Eu quero te pedir, Senhor amado, que ele venha se converter, que ele venha andar nos teus caminhos, ó Pai. E nessa hora, meu Pai, blinda o teu povo. Faça, meu Pai, que nós não venhamos cometer o mesmo erro de Caim, mas que possamos ser fiéis a Ti, igual a Abel, meu Senhor. Que mesmo, Senhor, nessa circunstância que ele estava, a ponto de perder a própria vida, saber, ó Pai, que se a gente perder a vida aqui, vamos encontrar ela lá no céu. Meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar. Em nome de Jesus. Fiquem com essa reflexão e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Peço a você mais uma vez, compartilhe, curta, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajuda a crescer, deixe um comentário, deixe uma sugestão, que estamos aqui prontos para te ouvir. Que Deus vos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.